Olá, eu sou o Bispo Fernando e atualmente estou como responsável pelo trabalho da Universal aqui no Amazonas. E como bispo da igreja, nós temos atendido muitas pessoas aflitas, oprimidas, cansadas, casos impossíveis. E nós nunca imaginávamos viver uma situação como essa. Nunca imaginava enfrentar um problema e ouvir do médico a seguinte pergunta: esta pessoa que nós estamos analisando, os exames que nós estamos vendo, essa pessoa, esse paciente entrou em óbito ou quanto tempo já está na UTI? Foi exatamente essa pergunta que nós ouvimos dos médicos. E eu estou aqui com a minha família, a Cláudia, que é minha esposa, e o Tiago, que é o grande milagre, o meu filho. E ele fez então uma cirurgia. Ele se submeteu a essa operação que ia ficar tudo tranquilo. Passaram-se 10 dias, ele já estava em casa, ele começou a ter dores no abdômen. E nós o levamos novamente ao hospital e começou a fazer muitos exames. E para nossa surpresa, detectou nesses exames uma infecção gravíssima no seu abdômen. E a cada exame que ele fazia, as coisas, o quadro dele ia piorando a ponto de interná-lo novamente. E os médicos constataram que o problema dele era gravíssimo, teria risco de vida. E você sabe que quando a gente ouve essa expressão, isso ia diretamente contra a minha fé. E era uma agressão a nós que cremos num Deus tão grande. Como que eu iria aceitar uma situação como essa? Os médicos dizendo que não tinha mais jeito. E ver uma pessoa como meu filho, que nunca teve nada, sempre saudável, nunca entrou num hospital, e de repente vê-lo numa cama de um hospital, e na situação que ele se encontrava, aonde a médica chegou para mim e disse: olha, mãe, eu acho que você não sabe a condição do seu filho. Ele só tem consciência, ele não tem oxigenação e ele não tem respiração, ele não tem batimento cardíaco. Então eu tenho que levá-lo para a UTI. Eu sentia muitas dores e a cada dia que passava, piorava. Eu nunca tinha sentido tanta dor. Aparentemente eu estava bem, mas após nós termos ido ao hospital e feito os exames, foi constatado ali a infecção e logo me internaram. E os pastores foram visitar o Tiago, oravam nele. Nós pegamos a água, passamos nele, era óleo ungido, fizemos orações, fiz jejum, mas eu vi o quadro do meu filho a cada dia piorando. Toda aquela situação eu não aceitava. Quando eu chamei os meus pais, dentro de mim só tinha revolta, porque eu não aceitava ver eles sofrendo. Eu não queria mais nada. Eu só queria que aquela situação terminasse. E eu sabia que só tinha um jeito. Talvez eles não saibam, mas eu já estava entrando em coma, entubado, sonda. E eu senti que a cada momento eu perdia as minhas forças, eu não tinha mais respiração. Eu via aquela situação ao meu redor e o pouco que eu lembro só me revoltava ainda mais. E nesse momento, eu percebi, eu disse: o que eu faço? Foi quando o Tiago nos chamou e ele tomou a decisão dele. Já não conseguia mais falar, todo entubado, muito fraco, muito debilitado, e aquela agitação toda, e ela querendo levar ele para a UTI. E quando ele nos chamou e pediu para que Fernando fizesse o sacrifício, pegasse tudo que ele tinha. Ele falou para mim que não importava, ele não queria nada. Ele só queria viver.
E eu falei para ele, seja conforme a sua fé. E eu chamei eles. Eu falei, só tem um jeito de se mudar. Vende tudo. Naquele leito, eu transformei o meu altar. Eu sabia que só o altar poderia me resolver a situação. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer. Foi quando então eu coloquei em prática o que tanto eu tenho pregado e o que eu tenho vivido. Foi quando então eu peguei tudo que eu tinha, eu peguei o relógio que eu tinha, eu peguei a abotoadura que eu tinha, minhas roupas, algo que eu tanto gostava. Peguei tudo isso, peguei toda a roupa do Tiago, peguei os apetrechos que também ele gostava, como telefone, como notebook. Eu peguei tudo isso, eu vendi tudo e eu transformei no altar. E eu sabia que para Deus descer na vida do Tiago, eu tinha que subir. Não tem outro jeito. Para Deus descer, nós tínhamos que subir. E foi o que aconteceu. Isso era 7 horas da manhã, isso será inesquecível para nós. Para Cláudia, para mim, para o Tiago, para nossa filha Esther. Isso se tornou uma experiência gloriosa com Deus. Foi 7 da manhã isso, quando deu 10 horas da manhã, o Tiago, que ia para a UTI, passou a caminhar pelos corredores do hospital. E os médicos, as enfermeiras não acreditavam. E aí começaram a fazer exames. E a cada exame ia dando melhora a cada instante. Foi quando então ele teve uma resposta gloriosa, o seu corpo trabalhando e a sua vida se transformou. E eu sabia que a única forma de saída era o sacrifício, porque desde novo eu via os meus pais sacrificando, eu via os testemunhos e eu tinha que subir para Deus descer na minha vida e ali fazer a diferença. Nós podemos perceber que a oração guardou o Tiago, mas o sacrifício ressuscitou o Tiago. E nós sabíamos o que tinha que ser feito. Tínhamos que subir para Deus descer. E essa é a proposta desta fogueira santa do Monte Sinai que nós teremos agora. Para dar um fim a todo o sofrimento para você, na sua casa, na sua família, como também deu na vida do Tiago. Você que não aguenta mais, você quer saber o segredo para vencer, suba e com certeza Deus também vai descer na sua vida. Quando nós subimos, Deus ele desceu. E isso aconteceu apenas 15 dias, a ponto dos médicos me chamarem. Eu estava dentro da sala dos exames com o Tiago, e ele olhando o exame, ele ficava assim, é inacreditável. Isso eram palavras dele. Nós não precisamos falar nada. Ele teve que reconhecer, mesmo sendo um médico renomado, ele reconheceu que o milagre existe. Que Deus, ele faz grandes maravilhas. E nós sabemos que essas maravilhas aconteceram justamente por causa do sacrifício. E o que eu mais queria era sair daquela situação. Hoje, aqui eu estou dando testemunho juntamente com os meus pais, curado, não tenho mais dores, não tenho mais nenhuma sequela da infecção, que os médicos ficaram sem palavras, porque geralmente resta um pouco ainda no corpo. Meu corpo hoje, ele é saudável, ele na realidade trabalha melhor do que antes. E realmente, somente o sacrifício pôde me trazer essa grande maravilha. E se você diz assim, para mim não tem mais jeito, acabou, está aí a fogueira santa do Monte Sinai, vai com tudo, se lance, sem reservas, toma uma atitude, assim como Deus desceu na vida do Tiago, e hoje ele é uma referência, hoje transformado, o mesmo Deus que desceu na vida dele, também vai descer na sua. Deus o abençoe.